todos, a todos os amigos da Colômbia e aos amigos do Brasil também, que certamente tem alguns nos escutando também. Eu vou começar o workshop de pintura digital e eu vou falar, além da pintura digital, um pouco de desenho também. E eu espero que vocês consigam me compreender, mas eu acho que depois a gente pode disponibilizar uma versão com legenda em espanhol, para que, se algum detalhe ficou perdido, para que possa acompanhar também, ok? Bom, eu vou começar a falar um pouco do meu trabalho, né, em geral. Eu trabalho com pintura digital já há 5 anos, profissionalmente. E a pintura digital é uma área muito legal, muito divertida e assim também é muito trabalhosa. Eu vou tentar mostrar nesse workshop que é curto, né, são apenas 40 minutos, mostrar um pouco do meu processo e de coisas que eu considero legais para ajudar você no seu próprio desenvolvimento como pintor digital futuramente, né? Esse desenho que vocês estão vendo é o meu desenho do Goku, que eu fiz acho que há 2 anos atrás. E tem sido assim o que eu mostro mais nos workshops que eu dei algumas vezes, né? Agora eu vou mostrar da parte de desenho. Bem rápido eu vou passar essa parte para a gente poder focar mais na parte de pintura digital mesmo. Mas aqui é um pouco da palestra que eu dei em alguns lugares. Aqui é só como eu falo assim, uma sugestão de livro que eu recomendo muito para estudar anatomia, que é esse figurino. Ele vem com várias coisas sobre anatomia e sobre construção de anatomia também, né? Assim, não só o estudo, mas uma forma simplificada de construir anatomia com blocos e tudo mais. Para não me aprofundar muito, porque isso é um assunto que certamente leva muitos anos de treino. Então, eu estudei muita anatomia com esse livro aqui, me ajudou muito. Então, é só dando uma passada bem rápida, né? E uma outra coisa que eu recomendo muito também é desenho gestual. Esses desenhos que vocês estão vendo aqui são do Bikini. É um desenhista da Disney. E ele é muito competente, assim, ele fez o Tarzan, fez a Pequena Sereia, vários outros personagens da Disney. E eu gosto de exemplificar, vou fazer uma demonstração bem rápida mesmo, para depois a gente focar na pintura digital. Como eu costumo treinar. Aqui é um exemplo do Blink, né? Ele fez esse 360 do Tarzan. Vou tentar falar um pouco mais devagar, porque eu tenho costume de falar rápido, e como eu estou falando em português, para tentar não dificultar muito para vocês. Então, nos meus desenhos, quando eu gosto muito de desenhar personagens no skate e tudo mais, eu gosto de fazer estudos bem rápidos, sem muito apego, assim, com detalhes, para poder... Deixa eu pegar qualquer coisa aqui só para... Então, assim, a parte de desenho é bem rápida, assim, eu acho que é uma coisa muito pessoal e cada desenhista tem que procurar desenvolver o seu estilo, mas algumas coisas são interessantes, assim. Então, eu começo... O legal do desenho gestual é você não demorar muito, assim, você em poucos movimentos e poucos traços, você conseguir pegar o essencial da cena, né? Só voltar aqui um pouco. Só fazendo uma camada separada para ficar mais prático um pouco. Então, assim, no desenho gestual, normalmente ele implica em pegar o básico da pose para você poder desenvolver melhor o desenho depois, com mais detalhes e tudo mais. Normalmente as pessoas, eu gosto de mostrar isso, né, de mostrar a pintura, porque normalmente as pessoas, quando descobrem a pintura digital, eles ficam muito focados na pintura digital, mas esquecem
trabalhar bem com a parte do desenho mesmo, né? A parte estrutural da pintura vem do desenho. Se você não puder trabalhar... É lógico que existem vários estilos, muita gente começa pintando já direto, sem fazer o traço, mas conhecer da anatomia e do desenho é uma coisa que ajuda muito no desenvolvimento do seu trabalho como pintor digital. Então, assim, é bem rápido, né? Não perco muito tempo, eu já fiz uma pose aqui. Eu já tenho mais ou menos a estrutura que está aí mostrada. Eu não vou me estender muito mais nisso aqui, que é apenas uma demonstração mesmo. Outras coisas que eu acho interessante você estudar antes de mexer com a pintura digital são coisas de composição, porque o ideal na pintura digital é fazer um trabalho que impressione visualmente, assim, que conte uma história. E é lógico que isso vem com desenvolvimento na pintura digital, mas inicialmente é legal saber que existem fundamentos de composição para que você possa depois trabalhar isso nos seus próprios desenhos. Aqui são alguns exemplos de composição usadas em filmes ou ilustrações. O que eu acho legal no Frazetta, o Frazetta é um ótimo desenhista. E eu gostava bastante que no... Aqui tem uns exemplos aqui das composições do Frazetta, Frank Frazetta. Para quem não conhece, eu recomendo imensamente conhecer, porque além de ser um ótimo desenhista, ele também fazia composições fantásticas nos seus trabalhos. E ele gostava muito de usar formas triangulares nas composições. Aqui são alguns desenhos dele. Ó, se eu tirar, tá vendo? Você vendo a cena pronta, não fica tão evidente, mas ele quis construir a composição de uma forma que o olho do espectador pudesse passear pela imagem e entender ela de uma forma harmoniosa. É interessante trabalhar com esses conceitos, assim, sempre pensar dessa forma nas ilustrações também. Eu gosto muito do trabalho dele e também tem o mérito de que ele fazia tudo manualmente, né? Aqui, mais alguns exemplos de composição que a gente pode observar tanto em filmes como... Deixa eu ver aqui para mostrar. Nas pinturas digitais, é interessante você conseguir contar uma história e conseguir guiar o olhar do espectador nas suas pinturas. Nem sempre consegue ter esse controle do olhar do espectador, mas aqui, ó, tem um exemplo de... Só deixando uma outra cor para ser evidente. Tá, alguns caminhos que o desenhista pensou em colocar para que o olhar do espectador na imagem caminhasse por elementos na imagem a fim de levar você a ter uma impressão da imagem. Como eu já falei, vendo a imagem pronta não passa isso com tão marcadamente, assim, mas você estudando vai ver que, tá vendo que aqui tem a imagem toda é muito grande, né? Tem muitos elementos e muita coisa. E só um instante, por favor. Só que eu que o objetivo do ilustrador era mostrar esses dois cavaleiros que tem embaixo, mas eles são os dois elementos, talvez os menores elementos que tem na cena. Só que ele faz de uma forma com que tudo na cena leve a você enxergar aqueles dois ali embaixo. Aí também composições com atmosfera, eu vou falar da atmosfera mais tarde na pintura digital. E tem muita gente que repudia também a composição centralizada, mas eu peguei um exemplo desse filme porque todo filme é centralizado. E também eu achei um filme muito crítico. Grande Hotel Budapeste é o nome do filme. E
algumas dicas, algumas coisas que induzem uma coisa ou outra, mas você não é obrigado a usar tudo. Mas eu acho importante conhecer antes de estar se aventurar na pintura para que você tenha em mente certos conceitos do desenho. Assim. Eu acho que a pintura digital facilita bastante a democracia do desenho, porque permitiu às pessoas que não tinham acesso a materiais. Eu acho legal buscar essa base também. Aqui, de brincadeira, uns exemplos de algumas outras composições que as pessoas usam muito. Tem essa proporção, se vocês pesquisarem na internet, vão ver muita coisa falando sobre isso. São alguns parâmetros geométricos que definiram e que é usado em muita coisa, tanto para marcas quanto para pinturas e desenho. Eu coloquei o Sonic aqui, que eu achei bem pertinente. Aí, um exemplo de como usar. Esse daqui é o meu desenho do DuckTales, que é um dos meus desenhos prediletos de quando eu era criança. E quando eu pensei em fazer essa cena, eu pensei primeiro na ideia que eu queria passar, que é mostrar aquele universo do desenho, a ganância do tio Patinhas pelo dinheiro e a aventura em si e toda aquela questão. E depois eu pensei na composição da cena. Tá vendo? Dá pra ver bem, mas a composição foi feita com a proporção áurea também. Ó. Deixa eu voltar aqui na imagem para vocês verem. Tá vendo? Ali tem. Eu tentei guiar o olhar de quem estava assistindo, quem via a ilustração, por um caminho que eu queria passar uma mensagem. Então, eu usei desse recurso para tentar guiar o olhar na cena para poder mostrar. Isso, assim, eu acho divertido, mas também não é uma regra, não é todo desenho que eu uso dessa mesma maneira. E aqui tem, finalizando essa parte também de desenho, o pessoal que acompanha meu trabalho sempre elogia as perspectivas e sempre pergunta como você trabalha com perspectivas exageradas e tudo mais. Eu aprendi algumas coisas no intuito e outras coisas também foi com muita gente boa, assim, Juji, por exemplo, que é um sul-coreano que desenha demais, assim. E aqui são dois exemplos, olha, tem os mesmos dois pontos de fuga, tá vendo? Você consegue colocar duas perspectivas diferentes. A pose dentro do cubo é a mesma, olha. Tá vendo? O personagem está na mesma posição. Só que como a perspectiva e o giro do personagem é diferente, ele mostra duas cenas diferentes também. Aí o que eu costumo fazer? As pessoas normalmente tentam sair desenhando assim direto e sem fazer uma estrutura. Eu costumo dizer que uma das melhores estruturas que tem é a estrutura do homem palito. Essa aqui que a gente está vendo. É uma estrutura bem simples e funciona bem. Deixa eu ver se essa parte aqui tá bem. Depois que a gente monta essa estrutura, todo o resto está resolvido aqui. Eu já resolvi, eu já sei onde está o braço, onde está o joelho, onde está o tronco do corpo. E aí seria, no caso, só desenvolver. Aí seria vir aqui e desenhar um personagem. Vou fazer uma rápida demonstração também. É assim que eu trabalho. Toda vez que eu estou no trem ou em algum lugar, eu trabalho dessa forma. Assim. Não sei se dá para ver muito bem, mas
costumo dizer que o desenho é como se fosse uma partida de xadrez, assim, que se você se concentrar onde você está fazendo a jogada, você acaba perdendo porque você não tem o tabuleiro todo. E por isso que é sempre bom ter em mente o desenho todo, assim, e saber em que parte do desenho você está, para não se perder, principalmente quando a cena envolve perspectiva, nesse caso aqui, por exemplo. Porque senão você trabalha em muitos detalhes num pequeno pedaço e não vê o que está acontecendo no resto do desenho. Estou tentando fazer bem rápido, então a qualidade não tá lá essas coisas. Sei que tá meio quieto aqui, mas quando eu começo a desenhar assim, eu fico meio. Essa mão tá horrível, né? Você já consegue fazer um personagem na perspectiva que ele deveria estar, assim, só com essa pequena estrutura. O resto todo, assim, fica, depois que você monta a primeira estrutura, ele fica bastante fácil de trabalhar. Não tem muito segredo. Você consegue. Eu costumo fazer essa demonstração porque é interessante a pessoa ver que. Tá vendo, ó? É um palito simples. Um bonequinho palito. Só uma estrutura bem simples mesmo. E aí eu consigo colocar um personagem numa perspectiva aqui e já funciona. Se eu fosse detalhar ele ou trabalhar mais nele, daria para fazer, assim, mas enfim, é apenas para demonstrar mesmo. Agora vamos para a parte de pintura. Sei que eu estou falando meio rápido, assim, depois tem a parte das dúvidas. Quem tiver dúvidas ou quiser falar alguma coisa sobre desenho, a gente está em aberto. Eu já vou mostrar para vocês o passo a passo do desenho da Dragon Ball, mais ou menos como eu consegui. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês esse processo aqui de como funciona a luz no desenho. Eu acho importante ver essa questão antes de trabalhar com pintura digital. Porque às vezes as pessoas esquecem, fazer uma pintura parece que é apenas pôr cores em uma imagem e tentar trazer um volume. Mas enquanto a gente não entender o comportamento da luz e a forma que a gente está pintando, fica difícil chegar numa conclusão assim de um bom desenho. Eu costumo dizer que desenhar é mais difícil do que pintar, porque no desenho você tem o traço, tem o estilo, tem as formas, tem os personagens, tem o carisma dos personagens, né? Fazer character design é uma coisa muito difícil, assim. Tem meu amigo Rainer Alencar, o Hiro Kawahara, eles são muito bons nisso, o Júlio César. São desenhistas brasileiros assim que são muito bons em fazer character design. Eu acho isso muito difícil de fazer, assim, porque não existe uma regra muito concreta para isso. Agora, quando você vai falar de pintura digital, a pintura é baseada na luz e nas formas, e são coisas concretas. E são coisas que existe um padrão. Existe um padrão no comportamento da luz e existe um padrão nas formas também, ou no comportamento da luz sobre as formas. Então, assim, é um conceito um pouco complicado, mas uma vez que você entende, ele fica um pouco mais fácil de ser trabalhado do que o character design, por exemplo, que não tem uma solução pronta, assim. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, o comportamento da luz, antes da gente chegar no desenho. Então, assim, normalmente funciona assim, né? Na física mesmo. Eu sei que muitos desenhistas já veem isso, já fazem, eu estou explicando assim de maneira geral, para as pessoas que estão começando
a pegar a pintura digital agora. Então, assim, é legal começar sabendo esses conceitos, esses fundamentos. A luz, em geral, ela sai do sol ou de um ponto luminoso, poderia ser uma lâmpada ou uma vela. Ela sai do sol e na luz, quando ela sai do sol, a gente olha para o sol e se na rua, que cor que é a luz do sol, eles vão falar que é branca. E é branca mesmo quando a gente olha. Mas, na verdade, o branco da luz do sol são todas as cores, as mesmas cores na luz do sol. Tanto é que quando chove e as gotas d'água dispersam essa luz, ela tem um arco-íris, né? Que é o que a gente vê. Então, assim, vem todas as cores contidas nessa luz branca do sol, e quando as cores atingem um objeto, eles iluminam uma determinada região. Eu não sei se dá para ver bem aqui a minha mouse. Eles iluminam uma região e automaticamente não é que escurece a outra região, né? Eu gosto de pensar exatamente como seria a física mesmo, como funciona na física da luz. Então, assim, não é que ele escurece o outro lugar, é que não existe luz nesse outro lugar. Eu acho importante começar a pensar dessa forma, porque esse pensamento vai te ajudar na pintura digital a simular ambientes. Normalmente, quando um artista 3D faz o render do personagem, o software de 3D vai calcular essa física da luz e por isso que o 3D costuma ser muito mais real do que o desenho, né? Do que a pintura. E quando a pintura digital ou o pintor digital quer atingir o mesmo nível que um software desse ou que a realidade, é importante que ele saiba também calcular esses movimentos de luz para que possa ter coerência no trabalho e consistência também. Então, assim, esse é o princípio básico. E faz o objeto ter sombra, no caso, né? Então, assim, é importante saber também que quando... Eu vou mostrar aqui na segunda etapa como funciona a luz. Todas essas cores que vêm da luz do sol, elas vão chegar a um objeto. Isso é a parte física mesmo do comportamento da luz, né? É bom frisar isso. É assim, uma opinião ou um achismo, assim. É realmente assim como acontece mesmo na vida real. Então, assim, todas as cores que vêm na luz do sol são absorvidas por um determinado objeto, e por uma questão de física e de química do objeto, ele repele uma dessas cores. No caso, se o objeto é vermelho, não é que ele é vermelho, é que ele está absorvendo as outras cores e está repelindo a cor vermelha, rebatendo a cor vermelha, que no caso seria essa aqui. Isso torna aos nossos olhos o objeto. É um conceito assim, eu sei que é um pouco chato de dizer assim, mas vocês vão ver lá na frente que isso interfere muito no desenho. Então, assim, no terceiro exemplo, mostrando aqui que existem outras influências também na imagem. Aqui a gente está considerando só a luz do sol, ou a luz-chave, né? Uma única luz. E já aqui, a gente está considerando a luz do sol, mas quando um objeto está no planeta Terra, ele também tem que contar com a atmosfera, a luz do céu. Ou luzes em geral que possam influenciar também, além da luz principal. A gente pode chamar isso de luz secundária ou luz de rebatimento. No caso, percebem a diferença que faz no objeto quando ele tem uma luz-chave apenas e quando ele tem a luz-chave e automaticamente do lado fica a ausência dessa luz-chave, que a gente vai chamar de sombra. E como não tem a influência da luz principal desse outro lado, a luz secundária acaba influenciando aqui da mesma forma. Tem um pouco dessa cor do azul do céu, no caso. Se vocês estiverem na rua num dia de sol e observarem as pessoas na rua, vão ver que a luz do céu tá influenciando muito no rosto, nas roupas e em geral. Depois disso, também tem outras condições também. Da mesma forma que a luz do sol, quando chega no objeto vermelho,
ele é vermelho porque ele absorve as outras cores e repele o vermelho, da mesma forma, esse piso amarelo, ele também absorve todas as cores do Sol, menos a cor amarela, que é a cor que ele repele. E pode ver aqui nesse pedaço que a cor amarela está influenciando também nesse objeto. Então, assim, o objeto chão, ele não tem luz própria. E nem a esfera vermelha. Mas, ao mesmo tempo que a luz do Sol bateu nele, essa luz se repele no objeto. Tá vendo que antes tinha essa esfera aqui, e olha como essa parece muito mais fria no local. E aí também tem outras questões. Tem a ausência de luz que havia aqui, que faria a sombra do objeto. E também tem o corte que esse objeto faz na luz, projetando a sombra dele no chão. O que a gente chama de sombra projetada. Né? Faz bastante sentido. E da mesma forma, a luz secundária está influenciando tanto nesse objeto, quanto na sombra dele também. Então, tem a influência direta da luz da luz-chave. Então, assim, tem todas essas coisas que a gente vai calculando quando está fazendo uma pintura digital. É muito chato pensar nisso, mas, assim, é uma coisa que pode ter certeza, vai fazer muita diferença no seu trabalho como pintor digital. Uma outra coisa que a gente tem que levar é a atmosfera também nos desenhos. Quando tem atmosfera, não tem o céu azul e não tem batimento. Então, fica uma coisa muito mais, um pouco a informação como aqui. Bom, agora vamos parar com essa parte chata aqui, vamos falar de uma parte que fica mais legal, né? Aqui eu deixei uma demonstração, mas antes de uma demonstração para a gente fazer em tempo real. Mas antes eu vou falar um pouco mais do... Só mais um detalhe aqui também. Quando a gente vai fazer pintura digital, agora eu falei da luz, do comportamento da luz, mas a gente, quando está fazendo um personagem, ou um cenário, ou alguma outra ilustração digital, a gente, na hora de pintar, tem que levar em consideração a luz e todas as luzes do ambiente, o rebatimento dessas luzes, como eu falei também anteriormente, e o material onde essa luz está sendo aplicada. Esse é um exemplo bem interessante, porque as duas esferas têm o mesmo formato de esfera e as duas têm a mesma cor, mas em uma delas a luz se representa de uma forma e na outra de outra forma. Isso se dá principalmente por conta do formato dela. Essa esfera aqui, ela tem, se você olhar bem mais de perto, como eu fiz essa simulação bem ruim aqui, ela tem um formato muito mais ondulado e cheio de imperfeições, quanto essa esfera aqui que ela utiliza. Então, como isso acontece da forma física? Num objeto todo ondulado e com várias imperfeições e relevos, a luz vem do Sol, só que quando ela bate no objeto, faz o mesmo processo. Ele absorve todas as outras cores e repele a cor que vai ser a cor predominante dele. Só que nesse caso, como o objeto tem várias formas nele mesmo, ele repele para posições diferenciadas. E isso faz ele ficar fosco ou com outros aspectos. No caso aqui desse objeto, a luz funciona mais ou menos na outra esfera vermelha. Ela é absorvida, e como o objeto é muito liso, ele absorve as coisas e reflete. No caso desse objeto roxo ou rosa, só que ele reflete tão parecido com as luzes que estão influenciando nele, que gera para a gente reflexo. Nesse caso aqui dá para ver até a moça tirando a foto aqui. Então, assim, é importante sempre que for fazer uma pintura digital, pensar também no formato e na textura do objeto. Agora, a nossa palestra tem apenas 40 minutos, então vou tentar correr um pouco para a gente ver aqui. Deixa eu mostrar o... Depois que eu falei tudo isso para vocês, eu vou mostrar mais ou menos de forma bem rápida como eu aplico isso no meu trabalho. Bom, foi assim que começou esse desenho. Eu fiz um esboço bem solto, bem despreocupado, né, tentando achar melhor sempre que pudesse.
para a ideia que eu queria passar. Então, eu não me prendo muito a detalhes. Eu fico solto mesmo e faço com várias propostas. Recorto algumas partes também, quando eu acho que não está muito bom, diminuo o tamanho, aumento. Uma vez que eu defino que a cena tá legal, nesse caso, eu defini, não, beleza, tá interessante. Aí eu venho numa outra camada, uma outra layer, e defino para eu poder orientar depois. O traço estando definido, eu faço a cor local. O que seria a cor local, né? Eu chamo de cor local, mas na verdade é só a cor que seria a cor base do objeto, como se não estivesse sendo iluminado. É claro que quando não tem iluminação no objeto, ele não teria cor também, né? Se fosse pela física real da coisa. Mas eu coloco uma cor base em tudo para eu me orientar depois para poder fazer a iluminação. Quando começa a iluminação, eu tento começar da mesma forma que eu expliquei nas outras partes. Eu coloco primeiro a luz-chave, nesse da cena do Dragon Ball, a luz-chave era a luz do sol mesmo, que estava bem em cima do personagem. Eu tenho que fazer apenas a incidência da luz-chave. Não gosto muito de pensar assim, tipo, eu vou fazer a sombra. Eu gosto de pensar na luz incidindo em cima do personagem. Então, normalmente eu começo deixando um pouco mais escuro e depois eu venho mais claras, onde a luz está pensando na forma do objeto e onde a luz está incidindo. Depois disso, aqui, se vocês olharem, está só a luz principal e a sombra, no caso, do outro lado, onde não está batendo a luz. Depois, eu vou considerar as outras luzes. Então, aqui você já consegue ver a luz do céu incidindo no rosto dele. Ó. Não sei se dá para ver bem, mas aqui dá para a gente ver. Aqui já estava bem mais trabalhado, né? Ainda não tinha mexido no cabelo, mas a gente consegue ver a luz do sol batendo desse lado direito. Do lado esquerdo, a gente consegue ver a da luz do sol. Então, que ela vem no braço, onde a luz do sol não bate diretamente, que nem nesse braço, por exemplo, a gente tem a luz do céu, e aqui embaixo, esse laranja que fica aqui, é na verdade um reflexo da luz que bate na calça, na roupa, que volta aqui e faz essa luz de rebatimento. Tem um pouco embaixo do queixo dele. Uma outra coisa que um pouco mais para frente também é da translucidez. No caso da pele, a luz vem, ela bate na pele do personagem, só que como a pele é um pouco transparente, a luz entra na pele e rebate dentro da pele do personagem. Então tem veias, tem sangue, uma série de coisas dentro da composição do corpo que vão influenciar. Essa luz mais saturada que a gente consegue ver aqui, ou aqui no nariz do personagem, é na verdade a luz que bateu do outro lado, que está atravessando a pele do personagem e está iluminando aqui. Acontece muito na orelha também. Mas aqui eu não coloquei nessa, por exemplo, por conta da posição que ela está com relação à luz do sol. Então, assim, tem um pouquinho aqui, mas como ela não está diretamente recebendo a luz do sol, não coloquei muito esse efeito. Mas esse efeito eu pus um pouco na mão aqui. Aqui não é muito bom, mas tem mais pra frente. Aqui já está com um pouco mais de detalhe, tem reflexo dos olhos, detalhei um pouco mais do cabelo e também fui definindo um pouco mais. Aqui já estava quase pronto, já tem bastante detalhe. Aí aquela coisa do material também está bem pertinente aqui, ó. Aqui, a luz no cabelo faz um tipo de brilho, na pele é outro, no pano é outro, e aqui no vidro também que é mais, como eu falei, é uma superfície também reflete um pouco mais a luz do céu. Aqui as diferenças foram indo poucas, né, depois. Aí eu defini um pouco mais a mão, ó, trabalhando bastante na translucidez da mão do personagem. E aqui era o desenho pronto mesmo, com todos os detalhes. Como eu sou muito Dragon Ball, eu tentei deixar cada minucioso detalhe, assim, como se vocês olharem aqui no radar do dragão, essa esfera que está próxima dele, na mão dele, é a esfera que está aqui no radar que está próximo dele mesmo. Então, assim, eu tentei deixar bem próximo do universo do desenho. Na nuvem também é a mesma coisa. E
A esfera eu tentei passar bem o ar de vidro mesmo. Essa parte de reflexo na digital é realmente difícil de fazer. E aqui eu vou mostrar, eu deixei o desenho pronto para facilitar mesmo assim, o tempo que eu ia fazer o desenho, né? Por exemplo, do Charizard aqui, que é um Pokémon que eu gosto bastante. E tá vendo que aqui ele não tem iluminação, ele tem só a cor chapada. No caso, ele tinha o desenho antes. Deixa eu as camadas para a gente ver. Eu fiz, com base naquele desenho de cima, eu fiz um desenho bem simples. Traços leves, assim, bem direto, assim, para não... eu acho o ideal, assim, depois que ter esses conceitos em mente, da luz e tudo mais, começar a treinar com formas mais simples, assim, primeiro, com objetos, depois seres vivos mais de formas mais simples e aumentando gradualmente, depois colocando em cenários também, para que possa ser de forma gradual o trabalho. O que eu trabalho com... O pessoal pergunta muito sobre brush, né? No caso. Eu vou mostrar aqui para vocês o pincel que eu uso, no caso, quando eu vou desenhar. Eu tenho vários aqui mesmo. Mas o que eu mais gosto de usar é esse aqui, ó, que é extremamente simples. Ele não tem... Eu não deixo com muito blur, né, nas bordas. Eu deixo ele bem reto. E ele tem a questão da caneta. Se você não mexe muito com o Photoshop, eu vou mostrar como funciona. Tem essa opção aqui em cima, ó, não sei se dá para ver bem, mas é a opção que é um quadradinho aqui com uns pincéis dentro de um potinho. Quando você clica, ele habilita essa tela. No caso, se eu pegar uma brush a mais simples que tem no Photoshop, que é essa aqui, ele automaticamente ele mostra uma pequena demonstração aqui de como vai se comportar a brush. No caso aqui, ela não tem pressão, tá vendo? Tá bem ruim. A opção aqui, no caso, eu tenho Photoshop em português. A namorada sempre briga para eu não usar em português, porque depois ninguém entende. Aqui está como transferência. Se eu não me engano, na versão em inglês está transfer. E você, habilitando essa opção, ele dá a opção aqui de pressão da caneta. Ou se tiver em inglês, fica pen pressure. Desculpa meu inglês aí, porque nem em português eu falo direito. E aí você consegue mudar aqui e regular, e embaixo automaticamente ele faz uma demonstração do comportamento que você vai ter com essa brush. Uma coisa que eu gosto também é vir aqui na opção forma da ferramenta e diminuir o espaçamento, porque daí ele fica um pouquinho melhor, tá vendo? Ó, muito espaçamento você vê as bolinhas e menos espaçamento ele fica mais homogêneo quando você faz assim, porque senão ele fica muito... Aqui tá legal para mim. No caso aqui, tem o Charizard, né? Eu escolhi ele também porque ele é uma forma bem simples. Então, assim, eu tenho o contorno dele. E eu costumo, quando eu vou começar a pintura digital, eu costumo deixar transparente o contorno, mas eu deixo o contorno aqui para melhorar a forma. Eu diminuo a transparência aqui do contorno. E vou trabalhando com ele aqui. Então, assim, a princípio, é sempre aqui eu vou tirar, porque já usei ele para o que eu queria. E é muito importante você ter em mente a luz do seu desenho, porque se você vai começar a fazer uma pintura digital sem pensar na iluminação que está vindo para o seu desenho, já começa a ficar complicado. Então, assim, eu vou deixar aqui um ponto que seria a minha luz. Seria bom se fosse um 3D, né? Uma coisa... Deixa eu só dar uma... Ficar legal aqui. Eu tenho bastante costume no Photoshop, então, assim, algumas coisas eu mexo um pouco rápido. Se depois vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa no processo, pode me perguntar no chat ou até no Facebook, mesmo, quem quiser, assim, não tem problema. Vou fazer o possível para responder. Mas, em geral, a configuração que eu uso é essa aqui. Eu faço os objetos por algumas camadas, deixa eu desligar aqui o contorno. Eu separo eles em camadas que eu considero importante separar. Eu tenho que usar muitas camadas, assim, eu não vejo problema em usar várias, mas eu prefiro deixar em menos,
desenhos como o do Dragon Ball, por exemplo, eu cheguei a 200, 300 camadas, 300 layers. E o arquivo fica pesado e fica bastante complicado de trabalhar. Aí, se o computador não tiver de acordo, você acaba tendo problema com isso. Mas, enfim. Então, assim, tendo em vista que a nossa luz está vindo aqui de cima, tem que pensar que a luz vai incidir no personagem dessa forma aqui. Vou fazer bem tosco aqui, mas é só para demonstrar. É isso que a gente vai considerar. Vão haver várias outras luzes a serem calculadas, mas eu prefiro, de início, prestar atenção apenas na luz-chave. Então, o que eu faço? Eu faço, nesse caso aqui, eu vou dar uma escurecida no personagem. Dá para ver um pouquinho como é que eu separo em camadas aqui. A separação de camadas pode ser uma coisa assim, fica a critério. Isso não interfere no desenho, assim. Eu acho que mais importante é você conhecer os conceitos do que o programa Photoshop ou qualquer outro programa, porque os conceitos você vai levar tanto para o desenho manual quanto para o desenho digital e já a ferramenta sempre vai mudando, né? Vão vindo novos programas e tudo mais. Então, assim, aqui eu tô eu escolhi para fazer daquela forma que eu falei, eu prefiro pensar na luz incidindo no personagem. Então, assim, eu vou travar a camada. O que é travar a camada? Tem esse botãozinho aqui. Por exemplo, essa camada aqui do Charizard. Então, assim, se eu pegar meu pincel e sair riscando, eu vou riscar ele todo. Então, quando eu travo aqui, ele diz para mim, travando aqui, eu não vou mais pintar para fora do que eu já defini aqui como camada do shape. Então, assim, ó, eu estou riscando, tá vendo? Ele não está indo para fora. Eu vou pegar uma cor mais escura aqui, só para uma cor que não tem nada a ver. Tá vendo? Ó? Eu posso pintar aqui de forma bem solta, que ele não vaza a minha pintura. Essa ferramenta é só para isso que serve. É porque, uma vez que eu defini o shape do personagem, e eu não quero mais que meu pincel saia dessa área, eu já travo ali só para eu poder pintar com mais liberdade. Então, assim, eu tenho a cor do Charizard aqui. Me orientar aqui, ó, tá vendo? Eu vou subindo um pouco a cor, e eu quero achar a cor dele com a luz do sol batendo bem forte. Tem gente que prefere definir paleta de cores e tudo mais. Eu confesso que no meu caso, eu gosto de ir no olho mesmo. Assim, eu não costumo definir uma paleta não, quando eu vou vendo o que eu acho coerente na cena. Então, assim, vamos pensar que a luz está vindo daqui em cima. Eu vou tentar imaginar o formato do personagem e eu vou jogar a primeira luz-chave aqui, ó, onde eu imagino que a luz vai bater, né? Então, a luz do sol está vindo aqui, tá descendo um pouco. Se você se preocupar por etapas, fica muito mais fácil. Assim. Que nem aqui eu não estou me preocupando com outras coisas, estou me preocupando apenas com a luz que no personagem. Tá vendo? A luz vai perdendo um pouco de força conforme vai fazendo a curva do pescoço do personagem, e aí eu vou perdendo um pouco dela. Aqui, como tem asa, não vai vir tanta luz, então a partir daqui a luz volta de novo, que vai iluminando o personagem. Aqui, como tem a dobra do joelho, tá vendo? Tá um pouco mais levantada, então talvez pegue um pouquinho mais de iluminação ali da luz. E assim eu vou imaginando. Tá vendo? Aqui, com poucos traços, você já consegue ver uma luz no personagem. Eu acho que depois eu posso vir a reforçar a sombra, depois se eu achar que né, enfim, se for pertinente. E também reforçar a luz. Eu posso pegar essa cor aqui e deixar um pouquinho mais intensa, assim, em alguns pontos que eu acho pertinente. Por exemplo, no topo da cabeça. Chifre dele aqui. Enfim, tomar um pouco de cuidado. Aí a mesma coisa, vou travar a camada aqui da asa, que é uma camada separada. O conta-gotas, eu estou usando ele aqui para pegar a mesma cor que eu usei ali na cabeça. Como ele é um personagem simples, que todas as cores são muito parecidas, eu acho válido. Mas, assim, quando você for fazer um estudo de pintura digital com uma foto de referência, não use o conta-gotas para achar a cor. Tente olhar, observar a imagem de referência e tentar achar mesmo no olho a cor que você está vendo ali naquele objeto.
tanto de luz quanto de sombra, porque para treinar o seu olho mesmo, para identificar e para tentar também entender o que está acontecendo na cena. Aqui, eu não, eu tive a referência do personagem, mas a iluminação dele, eu estou tentando fazer uma construção de iluminação. Diferente de quando você tem uma referência de iluminação. E assim, eu já treinei muitas vezes com referência de iluminação. É que agora eu estou demonstrando aqui, eu estou fazendo com conhecimento que eu adquiri em outros treinos, né? Não necessariamente, assim, não estou inventando isso e nem falando que desenvolvi sozinho, né? Eu fui pegando prática, fazendo outros treinos e agora eu estou aplicando mesmo. Eu sempre costumo treinar de forma alternada, um treino com referência, outro treino sem referência, de construção. Porque daí você tenta construir com base no que você desenvolveu em outros trabalhos, com referência, né? Aqui continuo marcando. Tá vendo? Aí já passa uma coerência mais interessante, assim. Aí, no caso, eu vou dar uma reforçada na sombra de contato dele. Eu vou deixar o contorno mais... tem muita gente que chama de ocluso, né? Essa sombra mais evidente, assim, por exemplo, assim, aqui embaixo da boca dele, certamente vai ter mais sombra, porque ela está fazendo contato aqui na... Tá vendo? Eu faço uma seleção bem simples, só para o meu pincel aqui. Eu escolho uma cor mais escura. Eu costumo, assim, se você tá numa uma cor aqui, por exemplo, que foi a cor que eu peguei dele, ó. É uma cor mais escura. Eu não costumo vir com ela só para baixo, porque a cor começa a ficar desaturada. Ó, eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Acaba não combinando muito, fica muito pro escuro. Eu, como gosto de desenhos bem coloridos, assim, eu pego a cor que tem aqui para vocês como base. Por que eu pego a cor aqui? Eu pego a cor que eu quero escolher, então eu pego ela aqui como antes, porque aí quando eu vier aqui mexer no Photoshop, ele faz uma conversão da cor que eu tinha antes e da cor que eu estou colocando agora. Só que eu costumo vir na diagonal. O ponto é aqui, ó, mais ou menos. Eu venho na diagonal porque ele escurece, mas ele satura um pouco também para poder pensar essa ausência de luz. E aí eu venho aqui para uma leve sombra aqui para fazer a boca dele, tá vendo? Essa sombra de contato é uma coisa que também não é difícil de perceber onde tem. Você primeiro... Tá vendo? Eu já fiz a boca dele. Essa sombra de contato também vai acontecer em outras circunstâncias, como, por exemplo, aqui perto da onde a asa encaixa. Ó. E por que chama sombra de contato? É literalmente porque está havendo um contato aqui. Tá vendo? A asa está encostando ali entre a pele das costas e o começo da asa. Então, o fato de ter um contato físico mesmo, físico assim, eu sei que é um desenho, mas imaginando como se fosse um objeto real. O fato de estar havendo um contato naquelas áreas, ele quer dizer que vai entrar menos luz ali naquelas partes, né? Então, o fato de entrar menos luz vai deixar uma sombra mais marcada. É o que a gente chama de sombra de contato. Aqui, por exemplo, entre as duas pernas, né? São áreas que vão assim, não é uma regra, mas quase que em qualquer circunstância de iluminação, essas partes estariam com menos iluminação mesmo. E aqui eu vou dar uma trabalhada também em sombras como baixo do braço, que já vão estar menos... Eu vou, normalmente, primeiro uma sombra mais marcada, tá vendo? Aqui dá pra ver a divisória. Depois eu venho dando uma ajustada nas camadas para deixar mais homogêneo. Pode ver que em momento eu estou mudando o tamanho da brush, mas eu não estou mudando o aspecto dela. Ela continua uma brush marcada, tá vendo? Eu não gosto muito de usar aquelas brushes quando você diminui aqui a dureza do pincel e ele funciona assim. Bom, não.
não tem problema usar isso, mas em algumas situações, por exemplo, aqui na boca, deixa eu até tirar o contorno para mostrar melhor isso. Tá vendo que eu preciso de uma zona marcada aqui para mostrar que está havendo contato. Mas se eu vier com a pincel dessa forma aqui, ele perde essa definição da coisa, fica um pouco estranho. Então, eu particularmente gosto dos meus trabalhos com bastante definição. Você pode até vir depois dar uma jogadinha, assim, alguma coisa, fazer uma... Como eu falei, assim, não tinha muita regra, assim, no desenho. É mais o que você se sente confortável. No meu caso, eu gosto mais de trabalhar assim, mesmo que eu veja mais as pinceladas, mas eu acho mais interessante mesmo. Lembrando que aqui eu estou trabalhando apenas a influência da luz chave com a luz, com a ausência dela no guarda-sombra. Aqui também eu vou escurecer um bocado. Para resolver com a iluminação. Eu já estou passando bastante do tempo. Assim, se vocês querem parar por hora, assim, ou não sei como é fazer, né? Não sei se vocês estão me escutando, eu também estou falando muito tempo sozinho, mas o princípio em geral é esse, da pintura digital. Deixa eu escurecer aqui também. Aqui no caso da asa, eu também poderia trabalhar com a lucidez, né, no caso. Porque como a asa normalmente é uma membrana fina e a luz do sol tá batendo forte do outro lado. Então eu venho trabalhando como se fosse essa lucidez aqui da área. Fazendo tudo de forma bem rápida, que eu gostaria de poder fazer com mais detalhe, né? Mas para a gente poder dar sequência mesmo. Aí, uma vez que eu tenho esses conceitos, como eu já falei, em mente, fica um pouquinho mais fácil de imaginar como a gente vai fazer no desenho, entendeu? Como vai trabalhar, como a luz vai se comportar. Por isso que eu falo que é um pouquinho menos difícil você trabalhar com pintura digital do que com desenho, porque você sabe aonde se orientar. Aí aqui eu vou fazer um pouquinho mais de sombra. Aí aqui duas coisas. Nesse região aqui, eu poderia trabalhar também com a influência da cor da asa, tá vendo? Batendo aqui. E da cor do céu também. Influenciando aqui. Fazer de forma... Depois disso, a gente tem que trabalhar com mais calma e aprimorando a imagem toda, mas em geral a base do conceito da luz seria isso aqui. Aí é uma coisa que a gente vai levar em consideração depois nas próximas cenas, né? Aliás, nos próximos passos, né? Aqui, vamos supor, se o Charizard está aqui no chão, eu vou gostar de um chão verde aqui. O sol está sendo bem incidente aqui nesse chão, então o sol está batendo, ele está deixando uma sombra aqui do Charizard, né, no caso.
Fazendo aqui de forma bem simples, tá? Mas é mais para a gente ter uma ideia. Aí, novamente, nas partes aqui que ele está tendo contato, você pode fazer essa sombra de oclusão, que é a sombra no contato aqui. Tá vendo? Onde o pé dele tá. Já existe a sombra, mas onde ele está pisando, é legal enfatizar um pouco, porque é onde fica mais marcado e tudo mais, onde entra menos luz ainda. Porque, por mais que exista a sombra dele, como eu falei, a gente vai estar vendo também vai tendo a influência da luz do céu aqui, nesse pedaço. Então, não é totalmente ausência de luz, mas nessa de contato ele acaba perdendo um pouquinho mais. E, só um instante, por favor. Levando em consideração a iluminação do aqui, isso certamente vai influenciar nele aqui por baixo, tá vendo? Tá vendo que aqui tá vindo uma luz muito forte da grama, então começa a influenciar já no personagem como num todo aqui nessa região inferior do personagem. Tá vendo? Aqui eu tô fazendo de forma bem básica, porque eu quero enfatizar isso para quem está assistindo. Mas o certo seria tomar bastante cuidado e fazer com muita calma, assim, essas partes, assim, observar bem. Aí, no caso, se você está sentindo que não está legal, não está fazendo um aspecto legal, você pode buscar referências parecidas e transpor, por exemplo. Por exemplo, o Charizard, ele parece sei lá, pegar algum outro objeto laranja que esteja numa situação parecida, por exemplo, recebendo a luz do sol, em um jardim. E aí você consegue simular como comportaria essa luz no Charizard, por exemplo, ou em outros objetos, né? Por exemplo. Aqui, ó, o olho, eu costumo nunca deixar ele branco mesmo. Porque o branco, normalmente, o branco absoluto e o preto absoluto numa cena real, assim, ou numa cena uma cena em geral é muito difícil de acontecer. Normalmente a gente vê o branco mesmo total só no brilho do olho mesmo, no caso, né? Eu não fiz nenhuma pesquisa. O certo seria eu olhar várias outras imagens, pegar referência, mesmo assim, eu não vou pegar como referência o Charizard, né, no caso, assim, para fazer uma pintura digital mais realista, mas eu posso olhar outras coisas e tal, para poder ter uma base melhor. Aqui eu estou pintando de forma mais grosseira, para a gente ter a demonstração. Aqui são só alguns pequenos ajustes de volume. Legal. Lembra, tinha esse contorno todo dele aqui. Lembra que antes eu tirava o contorno não dava pra gente ver nada. Agora eu tiro o contorno e eu já consigo ver um pouquinho melhor. Deixa eu só arrumar já consigo ter uma ideia melhor de onde está o personagem e tudo mais.
Bom, acho que é isso. Assim, em geral, eu acho que foi uma pintura rápida, assim, não tem muito capricho, mas tendo em vista até onde chegou aqui, já teria possibilidade de continuar o desenho, levar ele mais para frente e detalhar mais, colocar talvez mais informação. Por exemplo, se eu fosse muito fanático, eu poderia vir aqui e fazer informações de textura, né, como pixama ou assim também. Bom, tá vendo? Eu coloquei uma sombra aqui, eu já começo a mudar o aspecto por exemplo, como eu coloquei mais a informação aqui, eu posso fazer um volume do... Minha bochechinha aqui, eu vou dar mais detalhe. Como eu coloquei a sombra aqui, também eu venho aqui no olho e dou uma escurece um pouquinho mais para fundir mais. Tá vendo? Como já parece que ele tá, já tem mais volume. Então, em geral, o trabalho de pintura digital é esse aqui. Eu acho que, como em desenhos do Dragon Ball, eu acabo levando muito mais tempo, porque são detalhes, eu quero definir mais, quero detalhar mais. Então, é mais tempo mesmo, né? E também a minha cobrança por ser Dragon Ball era muito maior. Dá mais fidelidade, mais... Aqui também seria interessante para a pintura ficar melhor, você colocar a situação aqui para poder calcular melhor tudo isso. Porque eu boto uma cor, não fica o que eu queria, eu vou dar uma trabalhada. Tá vendo? Estou só dando uma ajustada, como eu tenho essa sensação de atmosfera maior aqui no... Se eu consigo usar um pouquinho desse blue aqui para dar essa... Tá vendo? A sensação de atmosfera é realmente você imaginar que existe mais partícula de atmosfera entre você e uma determinada circunstância. Então você começa trabalhando para passar essa sensação, ó, que a asa está mais longe, está mais ali para trás, porque você realmente sente a sensação que tem mais atmosfera ainda ali para trás. Um pouco mais com... Só ajustar um negócio aqui, tá me incomodando um pouco. Outra coisa que eu faço também, na hora, depois eu coloco também pressão na borracha, e eu venho um pouquinho de coisa assim no contorno, tá vendo? Não é todo o contorno, mas é para suavizar um pouco esse... Porque normalmente não é diferente de um desenho com traço que você define um contorno. Uma coisa real com volume, ela não vai ter um traço aqui, ela vai ter tipo uma volta da pele, do pescoço que vai ir lá para trás. Então, ela não vai ter uma definição muito marcada. Ela começa a cortar um pouco, porque ele começa a fundir um pouco. É bem leve mesmo, quase nada, mas é para poder fundir melhor com o ambiente. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um pouco melhor assim, ou tenham melhorar também o entendimento assim,